aí, belezinha? Beleza, irmão. Tô aqui pra contar uma história bem legal da minha vida que aconteceu há 20 anos atrás. Misericórdia. Velho, ó, é o seguinte, ele tem uma história. É uma história que você sabe que a sua história não é muito diferente de várias pessoas. Tem várias pessoas que também ou acontece ou está vivendo uma história parecida com a sua. Eu tô aqui com o Hulk, que é um parceiro já, o pessoal da comunidade conhece bem ele. Por várias coisas, já vi ele ajudando as pessoas, vi uma vez que você fez caravana pra outro lado do estado, aconteceu uma tragédia lá. O Hulk, ele é bem conhecido, ele é Fazer bem... uma doação. Fazer uma doação, o pessoal, foi terremoto, né? É, terremoto com uma moto. Uma moto, faz tempo. Fui lá fazer Então... doação lá. Então eu lembro que ele agitou a galera aqui, Peguei meu dinheirinho e fazia a galera da comunidade brasileira, colocou, acho que num caminhão, numa eu coloquei no meu carro mesmo, fui no meu carrão mesmo. Foram embora, viajar. Quantas horas? Quantas horas? Pô, deu mais de quase 2 horas, quase 2 dias, mano. Quase 2 dias viajando pra ir quilômetros. só pra levar alimentos pra pessoas que estavam... Você não conhecia ninguém de lá? Conhecia? Não, nada, não. Eu ouvi falar do terremoto e peguei e falei, não, a gente tem que ver que a gente não tá aqui só de peso pra japonês pensar, pô, não, só tá os gaidinhos de peso aqui, não, a gente tá aqui pra ajudar a comunidade de todo mundo, pra ajudar a japonesada, se acontecer alguma coisa, esse aqui é meu mundo agora, eu vivo aqui há 20 anos, então aqui é meu mundo, é aqui que eu tô. Eu lembro que, então, isso aí eu lembro bastante mesmo, acompanhando pelo Facebook, bom, o brasileiro saiu daqui, foi ajudar o japonês lá do outro lado, que nunca nem, só ficou sabendo você ficou sabendo que existia aquele povo lá pela notícia. É, pela televisão. E não conhecia ninguém, nunca bateu papo com ninguém. Nunca ninguém. Então o que acontece? Hoje ele veio contar uma história dele, que é uma história antiga, mas recente. Recente porque vocês vão saber daqui a pouco. Hulk, conta pra mim, o que aconteceu? Qual que é o comecinho da sua história? Vamos ver. Então, faz mais ou menos quase um ano, né? Eu peguei... E tava lá na cama deitado, daí digitei Elbert Nasser de Deus e Silva. E lá saiu meu filho, depois de 20 anos. Pô, aí eu vi aquele moleque gigante assim e tal. Eu falei, pô, mas esse moleque lembra eu quando eu era mais novo, era rato de academia e tal. Aí peguei, fiquei lá, namorando aquela fonte e tal. Aí, um ano atrás. Aí esses tempos eu peguei e fiz amizade com um amigo peruano e eu falei pra ele, e ele só tinha um amigo em comum comigo, porque é difícil os amigos aqui em comum, geralmente eu tenho 240 amigos em comum e tal. E aí eu peguei e falei pra ele assim, você não quer entrar em contato com esse rapaz e perguntar se o nome dele é Elbert Nasser de Deus Silva e falar... ele falou, mas se ele perguntar quem é? Não, fala assim, que você talvez ache que conhece seu pai. Aí ele entrou em contato e perguntou, oi, como se chama? Ele falou, Elbert Nasser de Deus Silva. Aí, porra, desculpa, eu tô muito emocionado. Elbert Nasser de Deus Silva. Aí eu falei, sério? Aí ele falou assim, mas e agora, o que eu falo? Eu falei, não, fala que você conhece seu pai, que talvez tá no Japão. E quando ele falou, conhece seu pai, aí o moleque já disparou, passa o telefone do meu pai, que eu quero falar com ele. Faz 20 anos que eu tô procurando meu pai, eu não consigo ver ele. E que eu quero dar um abraço nele, que eu amo ele, que eu quero ir onde ele estiver e tal. Puta, cara, eu tô tão feliz que eu nem sei como falar. E a minha história e a da mãe dele é uma história muito bonita, é uma história muito legal. Um romance de 20 e poucos anos atrás. Um romance de 20 e poucos anos atrás. Você conheceu uma moça, se apaixonou pela moça. Me apaixonei pela moça. O pai dela era bravo. Muito bravo, era um alemão. Bravo. E eu lembro uma vez que a gente fez um churrasco, né? E a gente chegou e fez um churrasco em casa. Meu pai fez um churrasco pra ele, pra agradar ele e tudo. E ele comendo a carne e ele falou assim, a carne aqui tá boa, mas eu não gosto de preto e analfabeto, não vai ter na minha família. Ele falou assim, meu pai ficou assim, não sabia o que fazer. E ele não deixou eu casar com a filha dele, não deixou eu namorar. Várias e várias vezes puxou o revólver pra mim no meio da rua, de a Suliane se jogar em cima de mim e falar, não pai, não vai atirar, não vai. E ele, some daqui seu preto, eu não gosto de preto, não sei o que. E eu tá comendo às vezes na casa dele, ele me tocar. E aí chegou uma hora que a gente fugiu. Eu peguei ela grávida e fugimos. Fomos pra ela engravidou tudo? Isso, pra um outro lugar, pra uma outra cidade. Rapaz, daqui a pouco nós estamos pulando de casa em casa, quando eu vejo a polícia civil atrás de mim, com metralhadora, com tudo lá. E o pai dela falou, não, você não vai ficar com a minha filha. Ou você tem duas opções. Ou eu te meto na cadeia. Porque ela era menor? Isso. Ou você sai da nossa vida e eu crio esse neto que tá pra vir.
Aí eu peguei e falei, pô, já que não tem jeito, eu pobre, analfabeto, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber nada da vida. Ameaçado. Porque minha vida foi subindo assim, cara, do nada. De repente, com 14 anos, eu perdi minha mãe, eu fui morar em banco de praça, catar papel na rua, pai, de repente conheci alguém que me levou para trabalhar num lugar bom e que desse lugar eu fui parar num clube de mulher. Misericórdia. Nossa, então a minha vida foi subindo em alto escalão, de pobre fui indo, tal. Aí foi onde eu aprendi a falar um pouco, porque daí eu fui pra Caixa Econômica Federal, onde eu fui falar um pouco melhor de português, essas coisas assim e tal, onde os Mas outros sem me estudar. ensinavam, sem estudar. Aí, o pai dela pegou e falou, vaze da nossa vida. Eu vazei. Só que chegou uma hora que a gente não se aguentava. Sabe, ela pegava, ele tinha acabado de levar ela embora, passou 3 dias, sabe o que ela fazia? Ela pegava a cama dela assim, e colocava um monte de roupa na cama, Como se estivesse dormindo. como se estivesse dormindo, pulava o muro, pulava o portão e a Ia te janela encontrar. dela, ia me encontrar na favela. Misericórdia. Na favela, eu morava na favela do Jardim E a menina Cosmos. era bem financeiramente. Bem financeiramente, mas ela era uma criança. Ela pulando o muro e indo a pé, 6, 7 quilômetros a pé ela ia, no meio da favelona, assim, o que? Nessa época já tinha um neném. Não, nessa época, o Elbert estava para nascer. Pra nascer, tava para grávida. nascer. Aí, ela pulava, daqui a pouco eu escutava lá. Eu falava, quem é? Sou eu, a Suliane. Eu falava, vai embora que seu pai vai me matar, filho. Lógico, Não, eu tá não com vou medo. embora daqui, eu não vou sair daqui. Aí, às vezes, eu falava, ficava com tanta raiva, tanta coisa. Eu pegava e não abria a porta pra ela. Mas aí eu passava 1 hora, meia hora, e ela tava lá ainda, na porta, de madrugada. Apaixonada. Apaixonada, me amava. E aí eu falo, por isso que eu falo que é um romance bonito, disso nasceu o meu filho, coisa mais linda. E eu pegava ela e aí eu tinha que levar ela de madrugada a Embora. pé, em casa, esperar dar o horário do meu serviço, que daí já era lá no Nossa, centro canseira. mesmo, e aí eu ia trabalhar. E quando eu dava 6 horas, 7 horas da noite, ela tava lá na porta da Caixa Econômica. Misericórdia, esperando. de novo. Lá na Praça Jardim Carlos Gomes, ela tava lá. Daí, você teve esse romance com ela, tudo. Teve uma hora que você teve que separar. Depois que o Elbert teve uns 3 anos e tal, aí eu registrei meu filho, Registrou, tudo. por isso você sabe o nome dele hoje. Eu vi ele nascer e tal. Nós estávamos andando na rua quando a bolsa dela estourou e tal. Aí colocamos ela num táxi, eu vi o Elbert tudo. Toda essa parte eu acompanhei do meu filho. Só que daí chegou uma hora que eu não consegui mais vencer o pai dela, porque era demais. Muita Pô. ameaça, Uma hora eu achei homem que bravo, ele homem ia acabar fazendo influente, alguma coisa pra mim que de verdade, futuramente né? ia se arrepender e tal. E aí eu peguei e fui embora. Foi aonde eu conheci uma pessoa que me trouxe pro Japão, que eu casei, que eu também tenho uma filha que estuda em Osaka, uma filha linda também e tal. E que eu fiquei 20 anos sem comunicação nenhuma. Esses 20 anos, você ficou esses 20 anos sem comunicação, sem... O que aconteceu com você? O que você pensava? O meu maior medo era de ser rejeitado. Porque, pô, cara, não é fácil. Você tá lá comendo na mesa da pessoa, daqui a pouco chega um cara do nada, fala, sai da minha casa, eu não gosto de preto, você é analfabeto, vaza daqui. E lá ia eu pulando o portão, correndo, com medo, ela atrás de mim e tal. E eu pensei, Confusão danada. uma confusão danada. Então você tinha esse medo de passar essa Isso, mesma, a essa mesma mesma experiência, rejeição. Então você se conteve esse tempo todo. Eu me contive, mas eu sempre ficava pensando, e eu nunca imaginei em digitar um nome assim, porque na verdade eu não sei fazer essas coisas de computador e tal. Hoje em dia tudo que eu tenho no Face é alguém que escreve pra mim, se eu tenho texto lá. O meu texto é assim, se tem vírgula, tem ponto, alguém escreveu. Se não, tá eu lá. E eu sempre falo pros meus amigos que eu não gosto de escrever e tal, porque vira e mexe tem algum bobão lá, querendo corrigir você lá. Os caras estão aqui, às vezes, igual eu, não tenho, nunca comeram um filé mignon, e estão lá corrigindo, pensando que são professores e tal. Então é raro para quem eu escrevo, são amigos íntimos só que eu escrevo e tal, e que eu falo. Tem o Massuda, eu sempre converso com o Anderson Massuda, que é lá da Academia do Foco, eu sempre falo com ele. Falo, mano, é só pra você, o Cook, pra que eu tenho uma certa intimidade que eu Tem escrevo. receio, porque senão as pessoas vão te Não, zoar. eu sei que são pessoas que sabem o que eu passei, que sabem quem eu sou. E aí, esse tempo todo, o meu medo maior era a rejeição. Aquele negócio de chegar, onde você tava, por que você não entrou por tanto? E o mais bonito, cara, é que eu falei pro meu filho quando eu encontrei ele agora.
Eu falei, ó, o pai não sabe ler nem escrever, então, pai, a mãe falou tudo de você pra mim. E ela falou tudo, certo? Tudo, certo, contou tudo a história. Ele falou, pai, o senhor escreve aí pra mim devagarzinho e eu vou esperar a resposta chegar e aí eu vou te mandar o que tá escrito. O senhor pode ter certeza que eu sou um moleque bonzinho, que eu te amo, tá ligado? Porra, cara. Então, eu tô tão feliz, vai fazer mais... Eu fiquei mais 72 horas sem dormir, de tanta adrenalina que eu tava. Então, eu fui dormir ontem e antes de ontem, que eu consegui deitar a cabeça na cama e dormir assim, sossegado, pensando. E eu liguei pra ele ontem e ele falou, pai, é um sonho. Eu não acredito que eu tô falando com você. Pra mim é tudo um sonho. Imagina. Isso é um sonho. Então são 20 anos se passaram medo, e ele, rejeição. Medo, rejeição, e ele quer me ver, quer me conhecer, quer saber quem sou eu. Eu tô tão feliz, tão feliz. O homem chora, dá risada, Não, tudo uma vez só. É um monte de emoção passando na gente. É, bastante. Imagino, porque eu também tenho um filho de 20, mais de 20 anos, já tá maior de idade, tudo, não tive a experiência e não pude cuidar dele assim. Eu consigo imaginar um pouco que você passa. Nossa, e sei também que não é só você que tá assim, que tem várias pessoas, ou que assiste o Neguinho, ou que sabe de alguém que tem uma experiência. É verdade. Muitas vezes o difícil é quando a mãe vai contra. Isso, ou quando a mãe... Que é o caso que eu tenho essa filha que estuda em Osaka agora, que fica falando que eu não presto. Eu não presto, não sei o que, não sei o que. Esse é um caso mais difícil. Mas no seu caso teve sorte que a mãe falou de fato do que acontecia. Sim, falou. Que ela gostava de você. E ela... Desde a dificuldade do alfabetismo e tal. E ela falou assim, ó, o moleque é você inscrito. Ai, 16 anos, o moleque já dançando no Clube das Mulheres. Misericórdia, aí não, pô. É segurança, já trabalha de segurança, forte. É vocês. Ela falou, às vezes ele tá comendo na mesa, eu fico vendo você. Ela falou, é você inscrito, moleque. Vou ajudar esse cara aqui. Ou se Deus quiser, mano. Tá, merece, vamos ajudar o cara aqui, tá? Eu quero muito. Quem puder divulgar, obrigado. Tá bom? Vamos divulgar aí, vamos ajudar ele aí. E qual que é o seu... Você chegou no final, Sensei? A história? Então... Não, e nós já vamos aqui, ó. Tem muita história aí, né? O pai vai trazer ele pra rolar aqui. Já falei do Pereira. Vamos escrever o livro da vida desse cara aqui. Tem muita história. Vamos pegar o Ghostwriter aí pra fazer. É que na verdade, muita gente me conhece, mas eu não. Eu nunca imaginei essa história. Então, eu até não que quando o Sensei contando. me ligou, falou assim, Alexandre, vai lá na academia, vamos gravar uma história de um parceiro lá, tudo. Eu não imaginava que era você, Porque pô. as poucas pessoas que eu conto, assim, que eu falo, as pessoas eu vejo que não acreditam em mim. Sim, que, tipo assim, que eu tá falei. viajando. Não, que eu já falei que eu já namorei mulheres ricas pra caramba. E que toda vez que elas sabiam que eu não tinha estudo, que eu era analfabeto, sei o quê, vazava e mandava eu vazar. Então, tipo, chegou uma época da minha vida que eu falei bem assim, não quero saber mais de mulher rica, não quero saber mais de nada. Tudo que eu hoje consegui, eu quero conseguir com o meu próprio suor, eu mesmo trabalhando. Porque o fato de você namorar esse tipo de pessoas assim, de você ter um relacionamento, é que quando você desmancha, até o ursinho ela quer. Misericórdia. Me dá meu ursinho, me dá meu relógio, me dá não sei o quê. Então eu falei, não, esse tipo tá bom, de... Hoje em dia eu quero trabalhar, Tá, joia. quero Então, conseguir. hoje, qual é o objetivo desse vídeo? Você queria mostrar a sua história? Qual é o objetivo desse vídeo, então, que você quer passar pra Meu galera? objetivo é que eu quero que me ajudem a trazer meu filho. Eu quero Quer dar um abraço nele? Muito, cara, muito. Eu quero abraçar ele, eu quero apertar ele, eu quero beijar ele, cara, eu quero muito ver ele. E o molecão, marombadão igual o pai dele lá, vamos puxar ferro junto, vamos treinar junto. Qualquer dia nós vamos fazer um vídeo dele aqui no Japão. Oxe, Deus dois quiser, juntos. Só contei a história no começo e vou ver o abraço. Agora Belezinha? Obrigado, irmão. Obrigado por me dar essa chance. É obrigado nóis. mesmo. Pessoal, saber da sua história. Obrigado, gozaimasu. Falou, gente. Tchau. Um abraço pra vocês. E compartilha a história do rapaz aí. Tchau.